Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, cumprimento a todos que estão aqui nessa tarde, a todos os amigos, parentes, e a todos aqueles que aceitam a paz vinda do Rei Jesus, que possam dizer amém. Neste momento, para que nós possamos dar continuidade à cerimônia religiosa, nós temos que estar de acordo com as leis que regem o nosso país. E nós vamos estar, então, fazendo oficialmente o casamento civil de Christian e Giovana. Foi dado a entrada no dia 26 de setembro de 2025. Eles requereram a habilitação para o casamento. Christian Douglas de Carvalho Ribeiro e Giovana de Souza Oliveira, que a partir desse instante, a partir de hoje, vão passar a assinar Christian Douglas de Carvalho Ribeiro e Giovana de Souza Oliveira Ribeiro,
com a comunhão parcial de bens. Então, a partir de hoje, Gi, o nome já começa a mudar. E eles são, queridos, Christian é filho de Flávio Antônio Ribeiro e Lucinéia Maria de Carvalho, e Giovana, filha de Juliano Andrade de Oliveira, e Leia de Fátima de Souza Oliveira. Então, mediante a lei do nosso país, eu declaro vocês pela lei casados, neste momento. Mas nós vamos ter a assinatura de vocês junto com as testemunhas neste instante, amém? Esse registro no ofício, no primeiro registro civil das pessoas naturais, né? Das pessoas abençoadas que estão aqui, vocês estão, segundo a lei do país, casados. Amém, queridos? E agora sim, nós vamos dar continuidade à grande cerimônia, porque nenhum casamento ele pode estar só sobre as leis do país. Ele precisa que a bênção de Deus seja impetrada nessa união tão linda. E eu vou dizer para vocês que está sendo uma emoção muito grande realizar esse casamento, né? Como todos os casamentos, é uma emoção muito grande. Então, eu queria direcionar a todos aqui presentes nesse momento. Nós estamos reunidos aqui na presença de Deus e dessas testemunhas para solenizar o casamento de Christian e Giovana. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado na presença do Senhor Jesus Cristo na bodas de Caná da Galileia. E o casamento ele deve ser contraído com reverência e temor a Deus, considerando-se os fins para o qual foi ordenado. O casamento é ordenado para dar continuidade à família. Quero dizer, Christian e Giovana, vocês hoje estão constituindo uma família aqui, uma nova família. E essa instituição de família é para que os filhos que futuramente vocês terão vão ser herança do Senhor, né? Serão criados em retidão e respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração a geração. Então, agora eu quero convidar todos os presentes, vamos todos nos colocar em pés e direcionar uma oração ao Senhor para que Ele possa estar abençoando essa cerimônia nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Convido você a fechar os seus olhos e você a orar a Deus agora. Pai querido, nosso Deus, Pai, Deus querido, nenhum dos nossos prazeres será perfeito se o Senhor não tornar eles completos. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes, se tu não acompanhares com a tua bênção. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, nessa tarde, que o Senhor Jesus, como esteve presente naquele casamento da bodas de Caná da Galileia,
esteja presente aqui no casamento do Christian e de Giovana. Que possamos desfrutar do gozo da sua divina presença neste lugar. Que durante essa cerimônia o Senhor esteja presente, Pai. E assim, ao encerrar dela, pedimos que a bênção da tua presença seja realidade na vida do Christian e de Giovana. E que vão fazer um juramento solene diante de ti, diante dessas testemunhas, de modo que esse dia, essa hora, será lembrado por eles, por todos aqui. E que quando vierem as provas e o futuro trouxer as provas, eles terão a certeza de que o Senhor é o alicerce desta união. Então nós dizemos, Senhor, fique à vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu quero aqui deixar uma palavra aos nossos corações, ao coração de Christian e Giovana, principalmente. Quando eu estava preparando essa cerimônia, eu falei para o Senhor assim: Senhor, o que o Senhor tem para o coração dos meus filhos? E Deus então trouxe aquilo que vocês escolheram como versículo base dessa união. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14, que fala assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada pode acrescentar, e nada pode ser retirado. Então eu quero dizer, vocês escolheram essa palavra, dentro da palavra de Deus, esse versículo, que fala tudo. O que Deus faz é eterno. Tudo que Deus faz é completo e imutável. Então eu quero dizer, tudo aquilo que Deus está fazendo a partir de hoje, na vida de vocês, Christian e Giovana, é completo, é eterno, é imutável. Amém? Casamento é irrevogável. Não tem como vocês voltarem atrás. É até que a morte os separe. Pode vir as lutas, podem vir as dificuldades, mas vocês vão permanecer firmes, porque é o Senhor que vai fortalecer vocês. E eu quero aqui dizer para vocês, o que é um casamento duradouro, melhor dizendo, durável? Aquele casamento que vai permanecer para sempre. Na realidade, não existe um único segredo. Não existe. Mas há uma combinação de fatores, que são a comunicação aberta, o respeito mútuo, a compreensão, a aceitação e o compromisso. E, acima de tudo, o amor. Porque o amor tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Tudo suporta, não é verdade? Tudo suporta. E existem alguns pilares para que o casamento seja duradouro. E eu quero falar alguns deles aqui para vocês. O primeiro é a comunicação. Num casamento, ele precisa ter a comunicação. Mantenha sempre o diálogo. Mantenha sempre o diálogo. Conversem sempre, expressando os sentimentos de vocês, os pensamentos de vocês, mas sempre esteja conversando um com o outro. A comunicação é um dos pilares do casamento. E o segundo é o compromisso. Tenham a mentalidade de que o casamento é para a vida toda, meus filhos. Para a vida toda. E priorizem um ao outro a cada dia. Amém? O terceiro é o respeito e a aceitação. Reconheça e aceite as diferenças um dos outros. Um do outro, né? Evitando lutar para que um mude e o outro mude. Aprenda a aceitar como cada um é. Não fica relutando. Não, se você mudar, é preciso isso. Não relute, só converse. Uma conversa, um diálogo, muda todas as coisas, né?
Uma mulher sábia, né, Gi, edifica a sua casa. Né, Christian? Você como sacerdote será do seu lar. Que não falte nas suas vidas, nessa união, a presença de Deus. Amém? Resolva os problemas. No casamento, os problemas precisam ser resolvidos. Então, não guarde mágoa. Não guardem. Amém, queridos? Resolvam os problemas enquanto eles são pequenos. Não espere o problema virar um gigante na vida de vocês para que vocês procurem uma solução. Resolva enquanto ele é pequeno. Amém? Então, pequenos gestos vocês precisam ter para que esse casamento seja duradouro. Quais os pequenos gestos? Pratique atitudes diárias. Como? De beijar um ao outro pela manhã, pela noite, né? Quando estiverem juntos. Um bom dia, uma boa tarde. Um bilhetinho que se deixa de um recadinho, né? Pratiquem isso. Isso traz vigor ao casamento, traz renovo ao casamento. Né? Tenham parceria um com o outro, compartilhe a responsabilidade. Como? Tarefas domésticas. Ajudem uns aos outros, né? Ajudem uns aos outros, porque hoje é muito difícil isso, né? Porque hoje há uma mudança muito grande no sistema global, todos dois trabalham, todos dois têm os seus afazeres fora, então a casa precisa ser mantida, então os dois precisam trabalhar para que o lar seja um lugar limpo, perfumado, o melhor lugar para se estar é a nossa casa. Então guarde isso, o melhor lugar para vocês estarem é a casa de vocês, tá bem? Tenham intimidade um com o outro, procure ter paciência e perdão a cada dia. Sejam pacientes e perdoa. O perdão faz bem. Tá bem? Então fica aqui essa palavra de Deus. Que o casamento de vocês seja um eterno, mútuo, duradouro. E que dure até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém? A todos os presentes, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Bom, há um tempo atrás, não tem muito tempo não, o Christian chegou perto de mim e falou assim: pastor, vamos conversar aqui. Aquela conversa de mineiro, ao pé do ouvido. O que você acha daquela moça, da Giovana? O que você acha? Eu estou querendo namorar com ela. Eu falei: senhor Christian, vai, porque se eu estivesse no seu lugar e fosse solteiro, eu ia. Ué. Foi. Se eu tivesse solteiro e tivesse no seu lugar, eu ia lá. Aí, olha que coisa linda. E aí a gente acompanhou essa história. Daí a pouco já começou a passear, ir para um lado, ir para o outro, ir para o lado, pronto, já estava consumado o início. É só um início, é um começo. E Deus sempre é um Deus de recomeço, de começo, de uma história nova a cada dia para cada um de nós. E aí, hoje, nós estamos aqui com essa alegria, sabendo que é 2 jovens, que a pastora falou que é filhos, eu não sabia que eu tinha. Mas é filhos também, filhos na fé, bênção de Deus. E digo que é um prazer estar aqui neste momento, que diretamente ou indiretamente, ou no palpite, a gente faz parte dessa história. Amém? E é assim, com muita alegria que a gente está aqui, para que a gente possa continuar fazendo essa celebração, que é um prazer. Gostaria de dizer para os pais do Christian, vocês não estão perdendo um filho, vocês estão ganhando uma filha. Para os pais da Giovana, vocês não estão perdendo uma filha, vocês estão ganhando um filho. A família está aumentando. Amém? É verdade. Então, mediante essas palavras, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Christian aqui agora. Christian, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber essa moça bonita, a Giovana, que há uns tempos atrás você me perguntou se podia namorar, se acha que era interessante, se abençoa, eu abençoo. E eu te pergunto agora, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Giovana como sua legítima esposa? Sim, eu prometo. Amém. Agora eu vou perguntar para a Giovana. Giovana, você promete diante de Deus e dessas testemunhas a receber a Christian como seu legítimo esposo?
Sim, eu prometo. Ambos prometem ser fiéis, prometem honrar uns aos outros, honrar e respeitar. Respeito é o que um fala perto do outro. Honra é o que um vai falar longe do outro. Vocês prometem ser fiéis em todas as dificuldades, as intempéries da vida que vierem, as lutas, as adversidades. Vocês prometem ser fiéis uns aos outros. Agora é duplo. Sim, nós prometemos. Então, mediante essas palavras, eu gostaria que entrassem as alianças. Bom, se encontra em minhas mãos as duas alianças. E o interessante é que já caiu aqui, gente, desse jeito aqui, ó. A pastora já colocou desse jeito. Se alguém olhar por essa visão, forma alguma coisa, não forma? Olha aqui, olha. Forma o número 8. Não é isso? E a matemática diz que o número 8 é uma infinidade. É algo que é uma aliança sem fim. É um 8, um ligando ao outro. Pode ter um começo, e foi aquele dia, mas não tem fim. É até que a morte o separe. Quando olhamos essa aliança, a aliança tem um valor simbólico de centenas de reais ou até milhares de reais, mas vem muito mais do que isso, do que simplesmente um valor financeiro. Na verdade, tem valor, mas não tem preço. É aquilo que não pode se colocar um preço. É aquilo que tem uma bênção que Deus uniu a ambos. E que, quando olhamos as alianças e formando essa forma infinita, as alianças também nos mostram sobre algumas coisas, olhando pelo olhar bíblico, nós vamos entender que é um fundamento e um compromisso bíblico de que um casal, um homem ou uma mulher, faz de um para com o outro. Tem um fundamento também de um sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício de Cristo pela igreja, como do noivo para com a noiva. É aquele noivo que, quando nós olhamos lá na época de Jesus, que o noivo ia buscar a noiva. E aí ele ia com muito prazer e cuidar dela. Agora, o Christian tem um compromisso de cuidar, de prover, de amar, de proteger. A Giovana. É o amor de Jesus doando a sua vida pela noiva chamada igreja, é o noivo pela noiva. Quando olhamos pela aliança, nós vamos ver um compromisso e fidelidade, é um fundamento bíblico, de um para com o outro. Gostaria de falar para a Giovana: Giovana, você não foi tirada da cabeça, a mulher não foi tirada da cabeça para que possa mandar no homem, dominar sobre o homem. Cristian, a Giovana não foi tirada da sola dos pés para ser pisada. Ela foi tirada da costela, do lado, para ser companheira, para ser auxiliadora, para ser ajudadora. E que este momento tão especial, vocês possam compreender que essa aliança pode ter símbolos de valores em reais,
mas muito mais a presença de Deus, o comprometimento de um para com o outro, o amor de um para com o outro, o doar de um para com o outro, o andar junto de um para com o outro, o ajudar de um para com o outro, o compreender um e o outro, né? Como já foi falado, é apoio, é companheirismo, é diálogo, é um ajudando o outro. Que quando a Bíblia fala, que a pastora citou, sobre o amor todo crê, todo espera, o amor todo sofre, o amor todo suporta. Suportar é como essas caixas que estão aqui, ó. Tem um suporte. E essa caixa, e esse suporte, aguenta a caixa para que essa caixa possa soltar um som agradável para que todos possam ouvir. Suportar no casamento é um ajudar o outro a se destacar. A Giovana vai chegar e vai falar assim, bem do Christian, tá barbudo, tá bonito, tá lindo, ele é o homem da minha vida. Aí ele vai chegar, vai falar para os outros assim, a Giovana é sensacional, linda, maravilhosa. E nós vamos ter um monte de filho. Amém. Amém. Né? Isso. E aí, é isso. É um fazendo com que o outro apareça. É um fazendo com que o outro se dê bem. É um ajudando o outro. E vocês hoje estão fazendo essa aliança, esse compromisso de estarem juntos. E a Bíblia fala, até que a morte os separe. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Uma vez eu estava num trabalho de casais, aí a gente teve a oportunidade de dar uma palavra para o lado de Nova Contagem. Aí na hora Deus deu uma visão como alianças que estivessem rachando, se autodestruindo, se soltando. Aquela aliança que deveria ter um comprometimento e agora já não tem mais, aquele respeito que já não tem mais, aquele amor que está se apagando por causa de tantas dificuldades, de tanta falta de entendimento. Amor, compreensão e diálogo. Faz parte do casamento, faz parte dessa aliança que vocês estão fazendo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que todos possam estender as mãos em direção a essas alianças. Senhor Deus, nós oramos agora para que esses objetos que têm valores monetários, como reais, vai ser muito mais importante porque o Senhor está abençoando esta união de Christian Douglas com Giovana de Oliveira. Senhor Deus, que o Senhor os abençoe sempre e os guarde. E que estas alianças sejam símbolo imutável do amor, do respeito, da compreensão, do diálogo de um para com o outro. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas alianças e nós abençoamos o coração de cada um para que ambos respeitem, amem e andem juntos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Graças a Deus. Usando essa aliança, Giovana, eu me caso contigo, como símbolo da nossa união, unindo a ti o meu coração e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. Que esta aliança, deixa que eu falo, que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do amor para com ambos. Amém. Pode colocar. Christian, usando essa aliança, como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração, e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja símbolo imutável do amor para com ambos.
Tá um pouquinho grande. Quem diria, né? Olhando para todo esse cenário à nossa volta, me lembro do dia 19 de outubro de 2024, onde, nesse mesmo local, demos início a esse sonho. Você se ajoelhou e fez o pedido. Eu não sabia se ria, se eu chorava, ou até mesmo se eu te respondia. Eu descreveria aquela manhã como uma manhã perfeita, a manhã mais feliz de todas que já tive. Porém, nesse exato momento, percebo que aquela manhã nem se compara ao dia de hoje. Ao me deparar com a tela do meu telefone em branco, tentei encontrar palavras para descrever tudo que você significa para mim. E, sinceramente, nem palavras mais belas seriam suficientes para isso. Você é a mistura de amor, cuidado, respeito, lealdade, companheirismo, amizade, cumplicidade, dentre várias outras características que uma pessoa com um coração tão enorme tem. Hoje, nesse tão sonhado dia, gostaria que soubesse que me sinto realizada em estar me tornando sua esposa. Me sinto completa e grata, pois a promessa do Senhor está se cumprindo em minha vida. E ela é muito melhor do que aquilo que eu sonhei para mim. O Senhor não me deu um homem qualquer, mas como eu sempre digo, o Senhor me deu um homem segundo o coração dele. Um homem que coloca Deus em primeiro lugar, um homem que sabe ser gentil, engraçado e romântico na mesma hora. Eu prometo me esforçar todos os dias para ser sempre a melhor versão de mim mesma para você. Prometo te amar, cuidar de você, te respeitar, te honrar. Prometo interceder por você e pela nossa família, sempre. Prometo me esforçar para ser a melhor mãe para os nossos filhos. Prometo trabalhar os meus defeitos, áreas que precisam ser trabalhadas. Prometo ser a videira frutífera do nosso lar. E prometo o que está escrito em Ruth 1,16. Aonde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Enfim, meu amor, quero e espero fazer com que se sinta muito feliz e realizado. E eu te digo mais, eu te escolho hoje, te escolho amanhã e te escolherei para sempre. Eu te amo. Será que eu vou conseguir falar? Eu talvez não teria palavras que poderia descrever a mulher que você é, que você demonstra ser todos os dias para mim. Eu não fiz tão grande, mas eu quis trazer à memória aquilo que, desde o começo, moldou esse momento de hoje. Mas lembre-se que você é uma mulher inexplicável. Você é uma mulher que eu não consigo descrever pela forma do seu cuidado, do seu carinho, da sua atenção, sua forma de servir, de amar. E por isso eu escrevi algumas coisas e assim está. Desde os nossos encontros casuais na igreja e nos nossos encontros em comum com os nossos amigos, você sempre me parecia como uma luz do sol. Olhava teu sorriso, teu jeito, teu vestido vermelho. E olhava também como a presença do Senhor estava em ti. Como o Senhor me mostrava que Ele te amava e Ele estava cuidando de você. E foi naquele dia, sozinho no meu quarto, olhando suas fotos no meu Instagram, que
tocou no meu coração muito forte. E eu disse a Deus: Senhor, me confia essa mulher que eu vou cuidar, amar e zelar pelo nosso relacionamento. E no dia seguinte, como resposta de Deus, recebi uma mensagem sua que algo ou alguns dias não acontecia. Isso para mim foi mais do que uma resposta de Deus. E ali começou a nossa história, escrita pelo céu. Hoje, amor, diante de você e diante de Deus, eu declaro: amo o seu cuidado comigo, que me fez sentir completo e valorizado. Amo sua sensibilidade, que transforma os dias comuns em momentos especiais. Amo o amor que você tem com Deus e o alicerce do nosso relacionamento. É o alicerce do nosso relacionamento. E por isso, eu prometo te amar com todo carinho e respeito. Viver o que está escrito em Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E ele se entregou por ela. E hoje eu me entrego por inteiro nesse relacionamento. Nós somos um e seremos para a vida toda. Me dedicarei a você, me entregando por inteiro, fazendo o possível como servo de Deus, para que Ele faça o impossível por nós. Que sejamos um só, unidos em amor, contribuindo com uma história linda e feliz. E claro, eu não poderia esquecer disso. Não posso deixar de falar do nosso primeiro encontro. Aquele jantar que terminou num monte, como o nosso primeiro beijo, sobre a bênção em permissão e com o propósito de Deus. E eu queria te falar que hoje, aquele beijo se transforma em votos. E aquele monte se transformou em altar. E eu digo, eu te amo para sempre. E sempre te direi sim. Nós vamos assinar. Ok, pode ser. Antes da ceia, assine, por gentileza.
como é desejo do casal, a ceia. Por que da ceia? A ceia representa o noivo Jesus se encontrando com a noiva. Porque vai chegar o dia em que ele vai se encontrar com a noiva e vai levar ela para ele, para viverem juntos. E a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus é o noivo e a noiva é a igreja. Aqui agora o Christian está representando Jesus, o noivo, que veio buscar a sua noiva. E eles, com esse desejo no coração de ter essa aliança, e quem quiser sentar pode se sentar, tá? De participar da ceia, essa aliança de um para com o outro. Aqui está o pão e aqui está o suco de uva. O pão representa o corpo de Cristo e o suco representa o sangue de Jesus. O pão para a vida, o suco para perdão dos pecados. Eu sei que vocês já estão abençoados. Aqui tem um povo bonito que está aqui vibrando com esse momento. Desde o início aqui eu estava vendo assim o véu da Giovana, até o véu estava tremendo. O véu estava assim, ó, o Cristian estava quase chorando. Eu já estou entregando aqui para todo mundo ficar sabendo. Não é? Muita emoção. A pastora estava chorando e eu do lado chorando. Eu tenho certeza que tem um monte de gente chorando, só está dando uma de durão aí. Os homens, então, estão escondendo as lágrimas. As mulheres, quando terminar, estão lá tudo arrumando lá a maquiagem. Para ficar bonita, é claro, mais bonita ainda. Mas aqui está o pão. E agora é um momento entre o noivo e a noiva, que eles estão agora fazendo uma união entre eles. Eles pediram para mim cortar o pão. Eu vou cortar o pão. Amém. Graças a Deus. É o momento seus. O pão e o suco. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo está no seu casamento agora. E vai ser só vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, pode comer do pão. Isso, agora pode tomar do suco. Na câmera. Amém. Graças a Deus. Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus. Não terminou. Eu gostaria dos pais aqui. Os pais do Christian, pais da Giovana. Gostaria que, se possível fosse, se ajoelhassem. Se possível fosse. Se possível for. Isso. Os pais impõem as mãos sobre a vida dos filhos. Gente, abaixo de Deus, a maior autoridade na face da terra, dentro de uma família, se chama pai e mãe. E o primeiro mandamento com promessa de bênção é: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na face da terra e tudo te irá bem. Quem honra pai e mãe vive muito. Quem honra pai e mãe prospera, vive bem. Amém? Impõe as mãos. Eu gostaria também, se não for muito difícil, que as testemunhas, os padrinhos e as madrinhas estão aí, chegassem um pouco mais próximo e estendessem também as mãos, por gentileza. Deus eterno, Criador e Consolador de todo o gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna, nós agora com as nossas mãos estendidas em favor de Christian e Giovana, nós abençoamos essas vidas em teu nome, ó Senhor Jesus.
a fim de que eles vivam sempre em paz e em amor, conforme os teus santos mandamentos, conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a santa palavra de Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, que continue a ser o Salvador, o guia dessas almas, para que, mediante a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a glória da vida eterna. Nós abençoamos a este casal com toda a sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus, sejam prósperos, fecundos e bem-sucedidos. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Estão abençoados em nome de Jesus. Podem voltar para o lugar rapidinho. Amém. Glória a Deus. Todos de pé, nós vamos terminar agora. Oh, glória a Deus. Que bênção, né? Senhor Deus, fecha os seus olhos. E com essa mesma fé e esse mesmo propósito, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe este casal. Senhor Deus, que o Senhor os mantenha firmes nessa nova caminhada de marido e mulher. Senhor Deus, que toda sorte de bênçãos físicas e espirituais sejam liberadas sobre a vida de Christian e de Giovana. Senhor Deus, eu os abençoo, nós os abençoamos e nós declaramos nesta tarde, marido e mulher. Pode beijar a noiva. Te dou